Bom dia a todos e todas. Com muita alegria que, em nome dos organizadores, professor Fernando Galvão, professor Luiz Augusto Santos Brotti, eu abro os trabalhos dos Seminários Permanentes de Pesquisa do PPGD nesta manhã, especificamente com o evento Diálogo Internacional sobre Criminal Compliance. Se inicia hoje, dia 28 de agosto pela manhã, e termina na noite de hoje também com mais um painel. Nesta manhã, nós temos o painel Por uma Cultura de Integridade Efetiva, que será integrado pelo professor doutor Marcelo Férez, professor adjunto de Direito Comercial da Faculdade de Direito da UFMG, além de lecionar na graduação, é membro do corpo permanente do programa de pós-graduação, onde está vinculado a duas áreas de estudo: A, Empresa no Mercado, e B, Administração Pública e Gestão Estratégica. Possui doutorado em Direito de Empresa pela UFMG e mestrado em Direito Comercial pela mesma instituição. É procurador federal, lotado na Procuradoria Federal do Estado de Minas Gerais, e autor de diversos artigos, capítulos de livros, especialmente nas áreas de Direito Empresarial e Processo Civil. Eu tenho a honra também de estar aqui acompanhado da professora doutora Cristiana Fortini, professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem estágio sênior por Bolsa CAPES na George Washington University em 2015, professora de graduação, mestrado e doutorado do corpo permanente da Faculdade de Direito da UFMG, professora do mestrado do corpo permanente da Faculdade de Direito Milton Campos, advogada sócia da Carvalho Pereira Fortini Advogados Associados, subchefe do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da UFMG, editora da Revista Brasileira de Estudos Políticos, REBEP, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA, coordenadora da pós-graduação em Direito Público do Centro de Atualização de Direito, presidente da Comissão de PPP da OAB-MG, conselheira da OAB-MG. Atuações anteriores relevantes da professora envolvem a presidência no Instituto Mineiro de Direito Administrativo, NDA, controladora geral de Belo Horizonte de 2011 a 2014, e foi também procuradora-geral adjunta de Belo Horizonte. Muito bem, nesta manhã, nossos painelistas irão fazer exposições a respeito do tema da compliance empresarial. E antes de abrir a palavra para o primeiro expositor dessa manhã, eu saúdo a presença dos senhores. É sempre uma alegria para a Casa de Afonso Pena, além de poder contribuir para a formação complementar do seu corpo discente, da graduação e da pós-graduação, também receber os seus ex-alunos e profissionais do direito de Belo Horizonte, enfim, de nossa região metropolitana. Eu parabenizo o professor Fernando Galvão e o professor Luiz Augusto Santos Brotti pela realização desse evento, que realmente nos abre a possibilidade de dialogar sobre um ponto de interseção importante das ciências penais com outros ramos do direito, e realmente um instrumento de compliance criminal da maior relevância, não só para o aprimoramento das instituições, mas também para a apuração da responsabilidade criminal no âmbito dos crimes empresariais. Muito bem, sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso primeiro expositor, professor doutor Marcelo Férez. Obrigado pelas palavras, professor Frederico. Gostaria de começar esse nosso diálogo cumprimentando o professor Galvão, o professor Brotti, que não está presente ainda, mas que são os organizadores, os verdadeiros mentores deste evento, sentindo-me eu muito honrado de ter sido
convidá-lo para trocar algumas ideias a respeito de criminal compliance ao lado da professora Cristiana Fortini. Isso só mostra a importância do tema e a transdisciplinaridade que esse tema tem encontrado hoje em dia. A gente vê textos escritos sobre compliance na área do direito do trabalho, compliance tributário, compliance ambiental, compliance anticorrupção. E no nosso caso aqui, especialmente, daqui a pouco vocês perceberão, a gente tentará legitimar ou justificar essas implicações com a temática do criminal compliance, pois ambos somos estranhos ao direito penal, mas sem dúvida alguma temos muito a dialogar com vocês dessa área do direito penal. Agradeço ao professor Frederico, agradeço ao professor Cristiano Fortini por essa mesa e, por fim, agradeço a presença de todos. Eu espero que as nossas falas possam ser-nos úteis, não só agora a minha, da Cristiana Fortini, mas dos demais professores que sucederão aqui neste evento. Na verdade, o painel trata de uma cultura de integridade efetiva. Vocês sabem que quando falamos de integridade, ou programas de integridade, programas de conformidade, isso tudo tem a ver com a ideia de compliance, acabam sendo expressões sinônimas. E dentro da nossa distribuição aqui de trabalho, eu assumi o encargo de falar sobre as repercussões jurídicas do compliance anticorrupção. O que o direito diz, ou como o direito, melhor dizendo, responde a quem tem compliance, as empresas que têm compliance anticorrupção. Quais são as vantagens de você ter um sistema de compliance, como ele repercute no campo do direito. E a seguir, a professora Cristiana Fortini vai tratar mais do conteúdo do compliance, como deve se estruturar um programa de compliance, quais são os seus elementos. Então, a gente preparou aqui essa distribuição. Eu começo, portanto, falando das repercussões jurídicas do compliance. A situação dessa fala num seminário maior sobre criminal compliance. Vocês sabem, e a gente vai ver também mais adiante um pouquinho, outros tópicos, que o compliance anticorrupção no âmbito das empresas, ele se vocaciona mais a tentar obstar a prática de ilícitos previstos na legislação de corrupção. Quase todos os ilícitos ali previstos são igualmente tipificados como crimes na seara do direito penal. Daí essa intercomunicação. Mas por que nós, de outras áreas, no meu caso, dentro do direito empresarial, no caso da professora Cristiana Fortini, dentro do direito administrativo, temos estudado a questão do compliance? A rigor, o compliance, no âmbito do direito empresarial, modifica a forma de fazer negócio. O empresário, hoje, ao ter que adotar um sistema de compliance, ele sofre um grande impacto dessa legislação e acaba alterando a sua forma de fazer negócios, os seus controles, os seus policiamentos sobre parceiros de negócios. Uma série de situações de direito privado se modificam. Ora, por exemplo, se uma sociedade empresária, ao adquirir o controle de outra, pode se ver responsabilizada por práticas de ilícitos da lei anticorrupção, praticados aí, esses atos, antes da aquisição da empresa, eu vou ter que mudar a forma de fazer um due diligence. O que mais eu, para adquirir uma empresa, devo observar nessa empresa-alvo para poder adquiri-la, diminuindo os meus riscos de uma eventual responsabilidade por sucessão de acordo com a lei anticorrupção. Se eu tenho dentro de sistemas de compliance a necessidade de controlar meus parceiros, eu começo a ter uma série de novas cláusulas contratuais surgindo. Eu tenho cláusulas anticorrupção nos contratos, eu tenho uma série de policiamentos e documentações que eu tenho que adotar com respeito aos meus parceiros de negócio. No direito do trabalho, não o compliance como meio de detenção de ilícitos na área do trabalho, mas os impactos dessa sistemática da lei no direito do trabalho. Por exemplo, o direito brasileiro ainda não regulou como vai ficar a preservação dos postos de trabalho daqueles empregados que denunciarem ilícitos da empresa.
Precisamos de lei regulando isso. Como fica a situação de empregados que praticaram atos de corrupção sob o mando do controlador da empresa? Será que ele pode ser demitido por justa causa ou não? Vejam, portanto, como se modificam essas relações privadas e daí o nosso interesse, no meu caso especificamente aqui de estudar a matéria, a professora Cristiana Fortini, pelo próprio direito administrativo, pela responsabilização administrativa da pessoa jurídica. Então, essa é a nossa função aqui. Tratar desse compliance sob essas outras perspectivas, um pouco, mas que dialogam com o direito penal, porque, afinal de contas, as condutas que se pretende evitar com o compliance são as mesmas, porque elas têm reverberação no direito penal, no direito administrativo, no direito empresarial e daí por diante. Então, eu queria só justificar para vocês essa nossa presença aqui. O conceito de compliance, sem entrar em grandes divagações, sem falar de vários conceitos, eu gosto muito de um conceito que está aqui para vocês no item 2, de uma autora americana, Miriam Bayer, né, que acaba que o compliance é um sistema de políticas e controles que as organizações adotam para evitar a prática de ilícitos, para evitar a violação do direito. E também tem uma outra função, esse compliance deve servir para provar às autoridades externas que você realmente faz isso, você realmente tenta deter, obstar a prática desses ilícitos no âmbito da sua empresa. Vejam aqui, é óbvio que a grande função do compliance é tentar evitar a prática do ilícito. Ninguém discute isso. Talvez seja a maior função. Agora, a partir do momento em que uma empresa tem custos com isso, ela também raciocina como ela pode ganhar com isso. E aí é essa grande função de ele ser um meio de prova de algo que você vai poder usar como defesa em eventual acusação por prática de atos de corrupção. O compliance é um gênero. Como eu disse há pouco, eu posso ter compliance em matéria tributária, trabalhista e daí por diante. E aqui no nosso caso a gente vai focar na questão do compliance anticorrupção. Na verdade, o compliance anticorrupção vão ser, portanto, todas essas políticas e esses controles que eu adoto no âmbito da empresa para tentar evitar a prática de atos de corrupção, não outras situações, né? E também com essa função de mais tarde me servir como eventual defesa, e portanto eu preciso de ter provas de que eu tive compliance para levar isso ao conhecimento das autoridades. Mas antes de chegarmos no direito brasileiro, eu queria falar um pouquinho sobre o direito comparado, o direito internacional, e eu vou aqui tentar seguir uma ordem cronológica. A gente pode falar primeiro sobre o FCPA nos Estados Unidos, talvez um dos documentos, um dos atos, talvez uma das leis mais estudadas em matéria de combate à corrupção. Não que os Estados Unidos não tenham normas internas de combate à corrupção, mas porque o FCPA ele acaba regulando a prática de corrupção em relações comerciais internacionais. E, no fundo, acaba nem sendo tanto um direito comparado, porque ele se aplica a empresas brasileiras eventualmente. Né? Sem entrar em muitos detalhes também, desde que as empresas brasileiras tenham filiais nos Estados Unidos, sejam cotadas na SEC, pela SEC, tenham valores mobiliários registrados perante a SEC, ou se valem de qualquer meio do território americano para realizar uma prática de corrupção, as empresas brasileiras estão sujeitas à jurisdição americana. A jurisdição americana, os órgãos de controle de lá podem aplicar essa legislação às nossas empresas. Por isso, grandes empresas brasileiras há muito já tinham a praxe de adotar programas de compliance justamente para a eventual responsabilização das violações ao FCPA. Quando eu falo do FCPA, portanto, que é focado nessas relações, suborno, funcionários públicos em relações comerciais internacionais, e aí a gente tem vários instrumentos que vão orientar a atuação desses órgãos de controle. Basicamente, a gente tem o Manual Attorneys Manual dos Estados Unidos, que é para os procuradores, vamos dizer assim, como se fosse o procurador da República, e o Federal Sentencing Guidelines,
que orientaria mais o judiciário. Se a gente pegar nesses atos, porque a lei não fala de compliance, mas nesses atos de interpretação, que acabam sendo usados na interpretação para a aplicação do FCPA, a gente pode aí tentar elencar 4 principais funções, ou 4 repercussões, usando o título da palestra, 4 repercussões do compliance, né? A primeira delas é óbvia, é aquela que a gente falou de tentar evitar a prática do ilícito no âmbito da organização empresarial. Isso é comum a todo e qualquer compliance. Lá, esse compliance, a prova da existência do compliance efetivo, pode servir como redutor da multa. Não há dados muito claros sobre isso. Alguns autores especulam, porque não é um cálculo aritmético como funciona no Brasil, mas alguns autores especulam que pode levar até 95% de desconto do valor das penalidades pecuniárias aplicáveis à empresa, conforme o grau de efetividade desses programas de compliance. É uma condição para a celebração de acordo de leniência. Empresa que não tem compliance, eles não fazem acordo de leniência. Eu estou usando o nome acordo de leniência, não é a mesma coisa lá, é completamente diferente, né? O nome da nossa lei brasileira, mas seria a figura semelhante a isso, que é o DBA ou o NPA, que eles usam, são 2 mecanismos, Non-Prosecution Agreement ou Deferred Prosecution Agreement. Condição para as empresas poderem celebrar esse acordo é que elas tenham um programa de compliance. Que não tem, não pode sequer negociar esses acordos. E ainda tem uma função muito peculiar, que é a imposição do compliance quase como uma sanção no âmbito desses mecanismos semelhantes ao acordo de leniência. Os órgãos de controle, lá no caso a SEC, o Departamento de Justiça, podem impor à empresa que adote mecanismos de compliance mais efetivos. Claro, para fazer o acordo ela tem que ter o mecanismo, o órgão de controle fala que esse mecanismo não é tão adequado, tanto que houve a prática de ilícitos, então eu estou impondo, mediante acordo, que você modifique as bases do seu programa de integridade. Então, são basicamente essas 4 funções, essas 4 repercussões que a gente encontra lá no âmbito do direito norte-americano. Mas eu queria chamar a atenção para vocês, a título de reflexão, que nos Estados Unidos há várias proposições legislativas em tramitação. Várias. Claro, encampadas pelo poderio econômico, por grupos de empresas e daí por diante, e tentam mudar a função do compliance. Querem mudar a função do compliance. Isso ainda não obteve êxito, mas são proposições legislativas tramitando lá. A mais forte, que encontra muita resistência no Congresso americano, é a previsão do compliance como defesa afirmativa. O que eles chamam lá de defesa afirmativa seria uma defesa absolutória. Se uma empresa é processada pela prática de um ato de corrupção e ela provar que ela tem um compliance, isso seria suficiente para mostrar, olha, eu não tinha dolo, eu não tinha intenção, eu agi em plena conformidade com a lei, eu segui todas as regras que me passaram a respeito de como deve ser um compliance, meu compliance efetivo, portanto, eu não tenho responsabilidade sobre a ilicitude que ocorreu, a responsabilidade deve ser pessoal apenas do agente que se envolveu nessa prática de corrupção. Essa é uma proposta que existe. Existem outras propostas que trabalham mais com a ideia de ônus da prova, não tão radicais como erigindo o compliance como meio de isenção total da responsabilidade, mas o que eu quero dizer com ônus da prova? Em princípio, a existência do compliance poderia eximir a empresa de responsabilidade, independentemente de ele ser efetivo ou não, basta que tenha o compliance, ele já reduziria a sua responsabilidade, ou mesmo eximiria totalmente a sua responsabilidade, e caberia ao órgão de controle, ao órgão acusador, provar que o compliance não é efetivo. O que já facilitaria um pouco para a empresa essa redistribuição do ônus da prova quanto à existência ou não de um compliance efetivo. Mas são proposições, são reações do meio empresarial às normas sobre violação do FCPA, especialmente sobre compliance, mas não ainda
encontraram respaldo, vamos dizer assim, efetivas alterações legislativas. Quando eu falo dos tratados internacionais, e aí a gente pode mencionar a Convenção da OEA, a Convenção da OCDE e a Convenção da ONU. Na verdade, os dois primeiros que eu mencionei não falam nada de compliance. Mas os órgãos, por exemplo, o Grupo de Combate à Corrupção da OCDE, esse grupo sugere que as empresas tenham mecanismos de compliance, inclusive eles têm, eu esqueci de passar aqui a próxima página, eles têm o guia de compliance da OCDE, que deve ser seguido pelas empresas, mas não tem nenhum caráter normativo direto. E dessas convenções, a única que menciona o compliance é a Convenção das Nações Unidas, no seu artigo 12, que busca que cada Estado-parte deve promover a formulação de normas e procedimentos com o objetivo de salvaguardar a integridade das entidades privadas pertinentes, incluídos códigos de conduta para o correto ou uso indevido exercício das atividades comerciais e de todas as profissões pertinentes, e para a prevenção de conflitos de interesse, assim como para a promoção do uso de boas práticas comerciais entre as empresas e as relações contratuais dessas empresas com o Estado. Vejam que aqui é só uma norma mais em caráter quase que programático, é só uma orientação, mas não tem uma vinculação direta também emergente dessa norma da Convenção das Nações Unidas. Seguindo aí essa nossa trajetória, cronologicamente falando, um tema que merece destaque é a ideia do compliance no UK Bribery Act, que é de 2010. Lá ele foge de todos os outros, ele é totalmente diferente em matéria de compliance. Na verdade, a gente tem um crime lá, e lá a questão da responsabilidade penal de pessoas jurídicas é bem desenvolvida. Lá a gente tem a seção 7 desse UK Bribery Act, que vai traçar um crime cujo tipo é mais ou menos assim, né, a falha da organização comercial em prevenir o suborno. É um crime que diretamente incide sobre a pessoa jurídica. Ele pode ser objeto de uma acusação autônoma. Uma empresa se envolver em corrupção, eu posso processá-la só por isso. Então, você falhou em prevenir a prática de suborno. Ou pode ser uma denúncia com pedidos simulados, né? Tanto para processar o suborno em si, mas a falha na detenção do suborno. Então vejam que aqui o compliance tem uma formatação diferente, né? Primeiro, constitui, entre aspas, então, um ônus do acusador, fala, você falhou, mas o interessante aqui é que para esse tipo penal, o compliance na linguagem do common law, uma defesa afirmativa. Se vocês olharem aí, está até em destaque aí do but it is a defense. Se a empresa provar que ela tinha um compliance efetivo, ela é absolvida desse tipo penal. Então vejam que lá a sistemática é diferente nessa repercussão do compliance, no caso do UK Bribery Act, é suficiente para levar a uma absolvição penal. O fato de ter compliance para esse tipo, né? E o compliance vai servir apenas como atenuante para os outros tipos do UK Bribery Act, né? A corrupção ativa e daí por diante. E por que falar do UK Bribery Act? Igual ao FCPA, ele se aplica a empresas brasileiras. Ele é mais radical. Pela legislação do Reino Unido, esse UK Bribery Act se aplica a empresas, basta essas empresas terem contratos com empresas do Reino Unido. Então, se uma empresa brasileira fechou um contrato de exportação, de importação com uma empresa lá do Reino Unido, automaticamente cai no âmbito da jurisdição do Reino Unido e eu posso sofrer sanções com base no UK Bribery Act se eu me envolver na prática de corrupção, mesmo que seja aqui no Brasil. Eu posso sofrer. Desde a gente tanto tem visto essas questões do Odebrecht e outras grandes empresas envolvidas na Lava Jato, volta e meia, o Departamento de Justiça americano correndo atrás delas, o Serious Fraud Office do Reino Unido correndo atrás delas, justamente por isso. Então, não é firula, né? Compreender o FCPA, compreender como deve ser o compliance para o FCPA
compreender como deve ser um compliance para o UK Bribery Act tem utilidade prática para empresas brasileiras que mantenham relações ou conexões suficientes à aplicação da legislação desses outros países sobre essas nossas empresas. Mas prosseguindo a partir aí dessa visão rápida do direito comparado, nem tão rápida assim, já foram 15 minutos, eu queria falar com vocês sobre a lei brasileira, né? E aí a gente vai tratar da lei brasileira, a lei anticorrupção, a lei 12846 de 2013 e seu decreto regulamentar. Estamos aqui numa mesa perante penalistas, né, e nos sucederão penalistas, e há toda uma discussão sobre a natureza dessa legislação. Então, puxando a sardinha para a nossa brasa, essa legislação é inequivocamente uma legislação que gera uma responsabilidade civil e administrativa e não penal, embora alguns autores sustentem a ideia de que essa lei é uma lei penal travestida de civil e administrativa, querem trazer toda a profilaxia aí do direito penal para lidar com essas situações, mas não cabe aqui dentro do nosso limitado discutir a natureza. Eu vou partir da premissa, para mim, que é uma legislação que estabelece responsabilidade civil e administrativa. Mas eu queria, para a gente poder caminhar com essa ideia do compliance, na verdade, que vocês percebessem que, embora a lei fale de responsabilidade civil e administrativa, mais especificamente de responsabilidade objetiva, tanto civil quanto administrativa, ela tem dois grandes meios de responsabilização. Eu posso ter a responsabilização administrativa através do processo administrativo de responsabilização, é uma esfera de responsabilização, e posso ter a responsabilização judicial, portanto, esfera outra. Quando eu falo da responsabilidade administrativa, é lógico que a lei vai tratar especificamente da Controladoria Geral da União, então Controladoria Geral da União, hoje Ministério, Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, mas vou chamar só de Controladoria Geral da União para facilitar a nossa vida. No caso do Poder Público Federal, especialmente no Poder Executivo, a Controladoria Geral da União tem uma competência, digamos, concorrente, ela tanto pode instaurar procedimentos, quando ela pode revocar procedimentos instaurados por outros órgãos e entidades do Poder Executivo. Mas essa lei nossa, a gente tem que se lembrar de que ela se aplica a âmbito nacional. A gente tem, por exemplo, o manejo dessa lei no plano municipal, no plano de estados. Tem estados que têm órgãos de controle estruturado, outros não. Igualmente ocorre nos municípios. Então, essa é uma lei de âmbito nacional. Mas a gente vai ficar aqui mais preso à ideia mesmo do plano federal, porque a gente vai ter que usar um pouquinho o decreto que regulamenta a lei no plano federal. Ele não vincula estados e municípios que podem ter outras normas. Mas então, só para explicar isso para vocês, a gente vai ficar, pelo menos na minha fala aqui, eu vou trabalhar mais o plano federal. Então, guardem isso, esses dois meios de responsabilização. Né? E esses meios de responsabilização aplicam sanções distintas. Vamos falar primeiro do compliance e a responsabilização administrativa. Compliance e a responsabilização administrativa. Quando eu falo dessa responsabilização administrativa, eu tenho um processo administrativo de responsabilização. No plano federal, Poder Executivo Federal, isso vai tramitar ou na CGU ou dentro de um órgão, uma entidade da administração pública federal. E por meio desse processo administrativo de responsabilização, eu posso aplicar duas sanções administrativas. Multa ou publicação extraordinária da decisão da autoridade. Essa publicação extraordinária tem esse nome de publicação extraordinária, porque não é uma publicação ordinária de atos administrativos, ela se vale de meios outros, é publicada em sites, em jornais de grande circulação, por isso que esse nome publicação extraordinária, só para diferenciar da publicação ordinária, que essa mesma decisão administrativa sofre. Né? Mas então vejam que eu tenho essas duas sanções. A multa pesa no bolso e a publicação da decisão pesa na imagem, né? Que é o que o empresário tem, às vezes, de maior valor
dependendo do seu plano de atividade. E como é que funciona o compliance no âmbito dessa responsabilização administrativa? Na verdade, a lei federal só trata do compliance no âmbito da responsabilização administrativa. Em